Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Ana Luísa Reale e hoje nós vamos conversar um pouquinho em nosso canal Direito com Elas sobre a diferença entre a tutela de urgência e a tutela de evidência, pessoal. Então, num vídeo anterior, eu acabei falando um pouquinho sobre as nossas tutelas de urgência. Estabelecemos aqui a diferença básica entre as nossas duas tutelas de urgência, que são a tutela antecipada e a tutela cautelar. Hoje, nós vamos traçar a diferença aqui entre as nossas duas tutelas provisórias, Porque tutela de urgência, que nós falamos no vídeo anterior, é também tutela provisória. Mas hoje nós vamos, então, falar um pouquinho sobre a distinção entre as nossas duas tutelas provisórias, regulamentadas pelo legislador do nosso Código de Processo Civil, que seria a tutela de urgência e a tutela de evidência. Então, nós vamos trabalhar aqui a diferença entre uma e outra, tá? Então, como eu acabei mencionando rapidinho, tanto a tutela de urgência como a tutela de evidência são tutelas provisórias. Isso significa dizer que o juiz, quando concede uma tutela provisória em juízo, ele analisa a probabilidade da existência do direito, realizando sobre as alegações do autor uma cognição sumária. Então, quando a parte faz um pedido de tutela provisória para que o juiz possa eventualmente conceder aquela tutela provisória, o juiz não vai analisar de modo aprofundado aquilo que a parte alega em juízo. Ele faz uma cognição sumária, mais sumarizada sobre os fatos alegados pelas partes, verifica a probabilidade da existência do direito, e essa probabilidade pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de tutela, mas ele faz um juízo de probabilidade e eventualmente concede aquele provimento ou não. Então, pessoal, tutela provisória de urgência é tutela provisória em que a gente corre contra o tempo para evitar perecimento do direito, dano à parte, risco ao resultado útil do processo, nos termos do que estabelece a nossa lei. Então, quando a gente postula em juízo, objetivando a concessão de uma tutela provisória de urgência, você vai ter que provar fumus boniuris, que é a probabilidade da existência do direito, e também o periculum in mora, que é essa questão da possibilidade de dano ao resultado do processo, à parte, perecimento de direito, enfim, pessoal, provamos tanto fumus boniuris como o periculum in mora no caso de uma tutela de urgência. A tutela de evidência, como ela não é uma tutela de urgência, mas ela é uma tutela provisória, na realidade, pessoal, nela, quando a gente pede uma tutela de evidência em juízo, nós não vamos provar periculum in mora, nós não vamos correr contra o tempo para que aquele provimento que a gente peça, que a gente esteja pedindo ali, corra o risco de dano, de prejuízo à parte, não. Na realidade, quando nós pleiteamos uma tutela de evidência, nós vamos tentar demonstrar ao juiz que aquele direito que a gente alega, muito embora envolva uma probabilidade, porque tutela de evidência também é tutela provisória, Mas nós vamos tentar demonstrar ao juiz de que de fato, há uma probabilidade muito grande de termos aquele direito que afirmamos de fato possuir, uma probabilidade extremamente grande, o juízo de probabilidade é elevado aí, e há inclusive uma ideia de que o réu, mesmo após uma eventual instrução, ele não teria condição de derrubar a tese daquele autor. Então, o direito do autor é praticamente certo, ele é extremamente evidente, a probabilidade é bastante elevada. E, diante disso, o juiz teria condições de conceder aquilo que a parte vem solicitar, mais no início da relação, antes do momento apropriado, que é a prolação da sentença, como uma forma de distribuir
o tempo do processo. Na realidade, né, se o juiz não concede o provimento de evidência solicitado pela parte, isso não significa dizer que ela vai se prejudicar em razão dessa não concessão. Não. Na verdade, se ele concede o provimento, significa que ele já está distribuindo de maneira mais adequada o tempo dessa relação processual. Bom, então se a parte demonstra praticamente ter aquele direito, já vamos entregar a ela aquele direito que ela postula. O processo continua, ele vai transcorrer, vai encontrar uma sentença que vai substituir aquela decisão provisória, mas aquilo já vai ter sido entregue à parte. A gente tem aqui uma tutela de evidência, pessoal, é também tutela satisfativa, né? Baseada num grau elevadíssimo de probabilidade, porque o direito da parte ali solicitado e demonstrado dentro dos termos da lei vem de modo evidente, muito concreto nesse sentido. Nós temos a tutela de evidência regulamentada pelo artigo 311 do novo CPC. Ela é tutela nova, ela não vinha, pelo menos não nesse formato, regulamentada pelo Código de 73. E a gente tem as hipóteses de eventual concessão de tutela de evidência nesse artigo 311, mas a doutrina nos coloca que esse rol não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, mas ele vem dentro dessa concepção de uma probabilidade maior, tá, pessoal? A probabilidade já na tutela de urgência, que nós temos a nossa tutela cautelar e tutela antecipada, também vai dar uma variada aí, né? Conforme a gente já falou no vídeo anterior, a tutela cautelar também é tutela que se baseia em juízo de probabilidade. Pode ser uma probabilidade menor, porque a gente tem ali uma medida de proteção apenas, né? Não medida satisfativa. A tutela antecipada já é medida satisfativa, já é tutela em que o juiz entrega o direito à parte também, mas para evitar dano e tal, porque nós estamos na seara das tutelas de urgência. A probabilidade um pouquinho mais elevada. Na tutela de evidência, conforme a gente mencionou, a probabilidade é ainda mais elevada. Então, num grau de probabilidade, vamos dizer assim, a gente tem a tutela cautelar num grau menor, a tutela antecipada num grau um pouquinho maior, né? O direito apresentado pela parte, solicitado por ela, precisa vir mais robusto, em detrimento àquele que postula por uma tutela cautelar. E a tutela de evidência, ela já vem numa probabilidade ainda mais elevada, o direito à parte está praticamente evidente, demonstrado ali em juízo, possibilitando ao juiz a concessão dessa medida no início da relação processual. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Tem um quadrinho, nem ia falar muito sobre ele, mas vamos lá. Tem um quadro que eu gosto bastante, inclusive é um quadrinho retirado da internet, do Instituto de Direito Contemporâneo, citando a fonte aqui, né? Eu até vou colocar antes da finalização do nosso vídeo para vocês visualizarem esse quadrinho que eu acho que é importante, que trabalha numa ideia visual bastante interessante, a divisão das nossas tutelas provisórias regulamentadas pelo nosso legislador processual civil. Espero que vocês tenham curtido. Obrigada pela companhia. Um beijão. Até semana que vem no nosso próximo vídeo, pessoal. Obrigada!